Vamos falar do modelo criado por Leibniz, ou como alguns preferem pronunciar, Leibniz. O Leibniz, em 1969, criou o primeiro modelo de metapopulação. Isso com o intuito de lidar com uma variação no tempo do número de populações em uma metapopulação. Então, saberia-se que existe uma proporção de manchas ocupadas pela espécie, o que é chamado de P, tempo necessário para a ocupação da mancha pela espécie que está sendo estudada, uma taxa de extinção e uma taxa de colonização de manchas vazias. Assim, então, uma metapopulação é uma população de populações, onde M, ou seja, a taxa de colonização de manchas vazias, seria um análogo à natalidade, pois é o elemento que vai fornecer indivíduos para a mancha. E ou que, no caso, a imigração, né, também promovesse essa condição. E o E, ou seja, a taxa de extinção, seria um análogo à mortalidade ou à imigração, que seriam os fatores que reduziriam os indivíduos da população, que diminuiria, então, o número de indivíduos nessa população. Então, podemos dizer que o número de manchas ocupadas divididas pelo tempo seja igual à taxa de colonização dessas mesmas manchas vezes uma vez menos a proporção de manchas, menos a taxa de extinção da espécie. Os esquemas que se apresentam aqui representam situações que podem ocorrer em metapopulações. E por isso, então, o Leibniz criou o que ele chama de modelos de metapopulação. O modelo A, aqui apresentado, é um modelo chamado de continente-ilha, ou seja, existe uma grande mancha ou ilha florestal, bem mais adensada que as suas outras ilhas marginais, e que nela haveria então uma maior condição de reprodução da espécie. Consequentemente, uma alta taxa de natalidade. Isso faria então com que houvesse uma dispersão dos indivíduos dessa ilha em direção a outras ilhas marginais, que aqui estão representadas. As ilhas que têm, aqui no caso, uma elipse, né, e os círculos pretos, representa a presença da espécie. As que não têm essa mancha preta no meio são ilhas vazias, não se tem a espécie ocorrendo nelas. E você deve perceber que essas três aqui, que contêm a espécie, recebem setas dessa ilha maior. O que significa? Nessa ilha maior, você tem uma taxa de natalidade elevada, um estímulo ao processo dispersório, e os animais se dispersam em direção às ilhas menores. Consequentemente, essas ilhas menores têm uma baixa taxa de natalidade que não acaba suprindo a população, não deixando essa população em equilíbrio. Consequentemente, elas têm algo que não permita uma natalidade adequada para manter a subpopulação ali numa constante. Então, à medida em que vai diminuindo os indivíduos nessa ilha, o seu equilíbrio é garantido pela chegada de indivíduos da ilha maior, que aqui então pode ser chamada de continente. O modelo B é um modelo de população em manchas. O que significa? Não existe nenhuma mancha que se mostre mais encorpada, maior do que as outras. São todas elas fragmentos ou manchas ou ilhas de tamanho muito similar. O que faz com que aqui esteja então configurada uma metapopulação é o fluxo dos indivíduos, o possível fluxo dos indivíduos da espécie entre essas ilhas. Você deve observar aqui que todas essas ilhas estão colonizadas, têm a presença da espécie, não há nenhuma ilha ou mancha vazia, e que as setas aqui, diferentemente do que aconteceu no modelo A, são setas que têm duas direções, ela aponta para duas direções. Aqui no nosso exemplo do A, havia somente um sentido, ela é uma seta unidirecional. Nessas setas bidirecionais, então, nós compreendemos que existe a possibilidade dos indivíduos saírem de um fragmento em direção ao outro ou uma reciprocidade
desse movimento, né? Existe a possibilidade do movimento ser contrário a esse primeiro citado. Consequentemente, todas as ilhas aqui têm o mesmo potencial reprodutivo para a espécie. O que vai acontecer é que os indivíduos eles vão se movimentar entre os fragmentos e, com isso, garantir um equilíbrio. Aí você pode me perguntar o seguinte, então, professor, mas peraí, se existe um potencial reprodutivo similar entre todas elas, qual a razão do movimento, então? Algumas razões podem ser descritas aqui como possíveis estímulos a esse movimento. Dentre elas, o recurso ele pode não ser constante e atender toda a subpopulação aqui, o que promove, por exemplo, que ela se direcione a outra ilha para adquirir esse recurso. E esse recurso pode ser alimento, pode ser abrigo. Há possibilidade de, em um outro momento, o recurso tornar-se abundante nessa e promover o fluxo contrário. E existe um recurso muito importante, que talvez seja um dos maiores estímulos desse movimento, que é o parceiro sexual. Nós estudamos há algum tempo, se não, espero que vocês não tenham se esquecido, né? Nós estudamos a diferença entre os gêneros de uma população. E existe aí a necessidade de uma razão sexual adequada para a espécie. Então, a taxa de natalidade não necessariamente garante que a razão sexual seja atendida. Você pode ter estímulos ou, casualmente, até mesmo, o nascimento de um gênero maior do que de outro. Ou seja, pode-se nascer mais machos do que fêmeas em uma dessas ilhas, por exemplo, e isso, então, faria com que a razão sexual não fosse adequada. Uma maneira de se equilibrar a razão sexual é o processo dispersório, ou seja, aquele gênero, aquele sexo que se encontra em uma quantidade superior vai buscar os seus parceiros em outro fragmento, em outra ilha. O modelo C, ele mostra que nós consideramos uma metapopulação em desequilíbrio. Qual a razão disso? Você tem aqui no modelo C 4 fragmentos com a presença da espécie e tem 5 fragmentos vazios. Primeiro, não há o fluxo da espécie entre os fragmentos. As subpopulações elas estão isoladas. Não há o fluxo de indivíduos aqui entre as subpopulações. Isso pode estar acontecendo simplesmente por uma matriz intransponível, pela falta de elementos que promovam o trânsito, né, o fluxo da espécie entre os fragmentos. E nós teremos também a possibilidade de possuir fragmentos, no caso desses 5 aqui em que não se tem a presença da espécie, esses fragmentos chamados de vazio, com potencial de receber a espécie. E não a tem simplesmente em função dessa possível intransponibilidade da matriz. Ou seja, você poderia ter um fluxo de indivíduos aqui entre as subpopulações, configurando uma metapopulação propriamente dita, né? Mas alguma coisa está impedindo que isso aconteça, o que configurará, então, uma metapopulação em desequilíbrio. Em desequilíbrio por quê? Porque não há o fluxo dos indivíduos entre as ilhas ou os fragmentos. E, por fim, nós temos uma condição que é uma combinação entre o modelo continente-ilha e o modelo de população de manchas. Mas como assim uma combinação? O que acontece? Você tem, nesse caso, uma concentração de fragmentos com uma maior proximidade, né, são esses 4 aqui, que lembram um pouco desse modelo B. Nesse caso, eles vão se suprir, eles têm um fluxo entre todos os fragmentos. Esse pode ir para esse, ou para esse, ou para esse. Então, existe um contato, um fluxo entre todos os 4. No entanto, marginalmente a eles, existem 3 outros fragmentos que também têm a espécie, assim como eles, mas que não conseguem receber, não conseguem promover, melhor dizendo, um fluxo com todos os outros fragmentos que estão aqui próximos. Ele estabelece um fluxo apenas com um dos fragmentos que se encontram lá associados, né, mais próximos uns aos outros. Então, estes fragmentos mais próximos lembram o continente. E os fragmentos mais isolados, que têm
uma comunicação mais restrita a apenas um dos fragmentos que estão lá mais próximos, seriam as ilhas do modelo A do continente I. O tamanho de uma metapopulação, de acordo com o modelo do Leibniz, será dependente da proporção de manchas ocupadas. A metapopulação ela será menor se o número de manchas ocupadas for menor. Os aspectos que definem se uma mancha será ou não ocupada são dependentes de dois fatores. O primeiro deles está ligado à restrição do ambiente, ou seja, a mancha somente será ocupada se tiver condições e recursos adequados à sobrevivência da espécie, ou seja, se ela ofertar os recursos que a espécie demanda para ali então acontecer. E o segundo fator, ele está relacionado à biologia do organismo, já que essa poderia impor restrições ao tamanho da metapopulação. Que biologia do organismo é essa? A capacidade de locomoção e de adaptação a um novo fragmento, a uma nova ilha para ser colonizada e então ali sobreviver. Seria então a capacidade dele se deslocar realmente entre uma ilha e outra, pois existem espécies que têm uma capacidade melhor de deslocamento e em relação a outras que têm dificuldades no deslocamento. Em uma perspectiva prática, então, identificar metapopulações em campo é algo difícil. Adotemos o seguinte raciocínio. Vamos considerar uma paisagem fragmentada com duas situações possíveis. Se os indivíduos podem se deslocar entre as manchas com a mesma facilidade do que dentro de cada uma delas, então nós teremos uma população. Se o movimento é restrito a poucos indivíduos simplesmente para poder manter o equilíbrio da dinâmica do local, nós teremos uma metapopulação. Em um caso extremo, os indivíduos não têm condições de se deslocar entre as manchas. Assim, indivíduos nessa condição poderão ser perdidos somente pelo processo de extinção. Então, teremos populações residuais e não uma metapopulação. O texto, então, ele nos traz uma condição em que algumas manchas elas podem promover a perda, não dar condições de deslocamento aos indivíduos, e nelas apenas alguns espécimes remanescentes estariam ali presentes